Então, outras atividades que a gente mexe com química sem perceber, na cozinha, né? No preparo de alimentos, a mudança de cor, de sabor, de aroma, de textura. Quando a gente tem um pão, né, a gente pega um pão de forma, a gente vê que o miolo, a parte central dele, é mais clara do que a parte externa, né? Apesar de ter vindo tudo de uma massa única, né? Porque aconteceram reações diferentes, reações químicas diferentes, pela exposição da parte externa direta ao calor e a proteção da parte interna. E se a gente pega esse mesmo pão e a partir dele faz uma torrada, você também vê uma mudança dessa parte interna do pão. Isso tudo é muita química. A conservação de alimentos em geral, né, ainda na cozinha, ela é muito totalmente química. A geladeira, o congelador, certos alimentos podem ser conservados na geladeira, outros precisam do congelador. Alguns alimentos são conservados por salga, outros é feito conserva, geleia, pasteurização, o leite de caixinha. Então, cada alimento tem um processo que se adequa melhor à sua conservação para que não mude as suas características. Assim como a temperatura de preparo. Né? Uma mesma carne, se ela for assada, cozida ou frita, vai apresentar características diferentes no final, pela temperatura e também pelo tempo. Daniel, várias coisas que você citou aí são muito bacanas e nos remetem à cozinha. Casa, nosso laboratório do dia a dia. Alguns de nós, quem sabe a maioria, adoram um cafezinho, né? Então, esse café pode ser coado, expresso ou solúvel. Cada um tem uma predileção. E na hora de preparar o café, pessoas que têm um cuidado maior com essa preparação garantem que para você ter uma extração muito eficiente do café, você precisaria ter uma água na temperatura em torno de 90 graus Celsius, considerando a nossa pressão atmosférica. Mas olha, imagina o tanto que é difícil você medir dentro de casa uma temperatura em torno de 90 graus Celsius. A solução básica parte do dia a dia, né? Da nossa observação do dia a dia. Você começa a ver aquelas bolinhas se formando no fundo da panela, você, opa, a água está quase fervendo. E é isso mesmo, porque na pressão atmosférica a água vai ferver a 100 graus Celsius. De qualquer maneira, você consegue observar que existe uma relação entre pressão e temperatura que acontece na cozinha. Se algum de nós resolver fazer uma expedição à montanha, lá no alto da montanha, o que nós vamos observar? Uma pressão menor, daí o ar rarefeito, e, consequentemente, a temperatura em que a água vai entrar em ebulição também vai ser menor. Vai ser em torno de uns 70 graus Celsius. E aí, se você quiser fazer um café lá em cima e fazer todo aquele processo de extração perfeito para ter o melhor aroma e o melhor café, vai ficar um pouco mais complicado, uma vez que a temperatura está mais baixa. Pois, o processo de volatilização dos compostos do café depende da temperatura alta. Por outro lado, há quem diga que essa temperatura alta diminui a solubilidade do oxigênio no café e que, por sua vez, interfere no processo de extração. Tudo isso é a química do café. E nós conhecemos o café, pelo menos, em algumas apresentações. O café em pó, né, e o café solúvel. O café solúvel ele pode ser obtido por um processo conhecido como liofilização. Na liofilização, a amostra de café ela é congelada e nesse momento a água que é contida naquela amostra de café ela se separa do café. Essa água é sublimada, ou seja, ela parte do estado sólido para o estado vapor, sai da presença do café e o produto final é o café liofilizado, pronto para ser consumido. Por outro lado, existe um processo chamado spray drying. E aí o Daniel explica de uma maneira bem interessante para vocês. O spray drying, ele é um processo onde o líquido, né, a solução, no caso o café feito, ele é bombeado através de um equipamento e ele é pressurizado dentro uma torre com aquecimento e ar quente em movimento.
Como essa pulverização forma gotas muito pequenas do café, é praticamente instantâneo ou muito rápido que essa água dessa gota evapore, sobrando apenas o café em pó, né? As substâncias presentes no café que são sólidas, sem a água. E esse pó então vai sendo depositado para ser depois recolhido, embalado e vendido. Por isso que ele rapidamente, quando você coloca em água novamente ou no leite, ele se dissolve muito facilmente. Essa história de cozinha e café é muito curiosa. O café ele é torrado numa temperatura acima de 200. O café é torrado numa temperatura acima de 200 graus Celsius. E os processos de torrefação mais elaborados cuidam bastante para que essa temperatura seja bem ajustada para ter o melhor café e a melhor experiência sensorial possível. E, por outro lado, para você fazer um café coado, você vai ter uma água quase fervendo, 90 graus Celsius para uns e um pouco menos para outros. Essa coisa da temperatura ela é muito importante mesmo, né? Ela muda a percepção da textura, como o Daniel falou no caso da torrada, e muda a percepção do aroma. É tudo química sensorial no final das contas. Outro exemplo de material vegetal, né, que a gente usa para fazer chá ou para fazer infusão, quer dizer, botar o vegetal seco na água quente, é a questão do mate, né? O mate ele é tomado, consumido no sul do Brasil na sua forma verde ou no chimarrão. E a sua forma torrada, mesmo a planta torrada, é consumido, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, como mate nas praias, né, em qualquer outro lugar. Até nos restaurantes toma-se muito mate no Rio de Janeiro. E, de forma semelhante, uma outra planta é apresentada na sua forma verde, como o chamado chá verde, que começou sendo muito consumido na Ásia e hoje é consumido no mundo todo. E, em comparação com a mesma planta torrada, é o conhecido chá preto, que começou também sendo consumido na Inglaterra e hoje a gente consome amplamente aqui no Brasil também. Então, repara que a mudança entre a forma verde e a forma torrada, ela vai mudar muita coisa, tanto no cheiro como no gosto dessas duas plantas. Daniel, se o chá ou o café vai ser preparado de uma maneira ou de outra, o fato é que existem vários métodos para preparar chá, no caso de infusões, e para preparar o café, você tem o método do coador, da prensa francesa, do rário, entre outros, do dia a dia. O fato é que em todos esses processos existe uma relação entre vazão, moagem e tempo de extração. No coador de pano, a vazão é diferente da vazão de um coador de papel. A moagem do café vai interferir se você utiliza coador de papel ou coador de pano. No caso da prensa francesa, uma moagem mais fina às vezes é requerida, dado o tempo de extração que vai ser feito o café. No caso dos filtros Rario, que são mais modernos e trazem esse ar gourmetizado para o café, o grande diferencial é que esse filtro é desenhado de uma maneira em que favorece uma extração maior, né, dos aromas do café. De toda maneira, onde é que a química entra? São processos heterogêneos que relacionam infusão, percolação e o tipo de filtro que você utiliza. No chá de saquinho, você tem um tipo de infusão e uma percolação, ou seja, o tanto que a água consegue permear. No caso do filtro de papel e do filtro de pano, outros parâmetros de percolação e de infusão, num processo heterogêneo entre um sólido e um líquido, café e água. E, no caso da prensa francesa, a interação do café com a água e depois a filtragem utilizando uma peneira de aço inox. Murilo, tem muita coisa sobre café e chá. E depende muito também da, como você falou, da questão sensorial, ou seja, o que cada um sente, o que cada um percebe como agradável ou desagradável, né, quando prova o café, por exemplo. Eu acho que uma das poucas consensos que tem no café é que todo mundo concorda que o café moído na hora é sempre melhor. Mas a forma de preparo realmente muda bastante. Aí, com certeza, é do jeito que você falou. Café moído na hora e feito na hora, sucesso garantido.
Outro aspecto, Daniel, que a gente observa na cozinha é o caso das bebidas, que subitamente congelam, né, e do sorvete, que já está congelado. Bebidas que subitamente congelam são comuns quando a gente esquece uma garrafa de cerveja ou de um refrigerante ou uma latinha no congelador de casa. E, na hora da memória, corremos até o congelador, quando a gente pega na garrafa, o líquido subitamente congelou. Esse fenômeno se deve, basicamente, à reorganização das moléculas de CO2 dentro daquela garrafa. Observe que a cerveja ou refrigerante ou água com gás são bebidas gaseificadas, contêm CO2 naquela garrafa. Então, quando você coloca no congelador, as moléculas de CO2 elas ficam paradinhas, sem movimento quase nenhum, dada a temperatura baixa do congelador. No momento em que sua mão quente, a cerca de 36, 37 graus Celsius, encosta nessa garrafa muito gelada, as moléculas de CO2 percebem essa diferença de temperatura e correm para perto da sua mão. Com isso, o primeiro cristal de gelo vai se formar. E daí, subitamente, numa reação em cadeia, todo o líquido congela. Por isso, não é legal você sair desesperado para pegar uma garrafa que você esqueceu no congelador. Outro caso interessante também sobre congelamento é a questão do sorvete. Às vezes a gente esquece o sorvete fora da geladeira, ou até quando a gente compra e vai comer ele, a gente percebe que existem cristais de gelo, né, que ele não está cremoso. Ou que às vezes está até em duas fases. Tem uma fase mais aguada, digamos assim, e uma fase mais com o leite mesmo e o sabor. Isso acontece por descongelar e recongelar o sorvete. Então muda totalmente a característica, a percepção que você tem daquele produto. Né? Quando você vai provar, você vê que ele não está tão bom. E às vezes você acha que é problema do fabricante, pode ter sido um problema no lugar que você comprou, ou até na sua casa, você armazenando de forma errada. Então, cada produto ele vai ter uma forma ideal para ser mantido e ser consumido. É verdade, Daniel. Isso aí que você falou é uma coisa que a gente conhece na química como propriedades coligativas. Propriedades coligativas são aquelas que reúnem características de duas partes daquele teu sistema, no caso, o sorvete. Ele é basicamente água, leite e açúcar. Então, essas propriedades juntas fazem com que, no formato de sorvete, tenha um sabor e uma textura. Quando descongela e congela de novo, a água se separa do leite, que se separa do açúcar, e depois você não consegue misturar legal de novo. E aí o sorvete fica sem graça, como você mencionou. O mesmo acontece com refrigerante. Quem nunca tentou descongelar um refrigerante e tomou basicamente só o xarope e ficou aquele pedaço de gelo dentro da garrafa, te dando aquela sensação de, meu Deus, eu esqueci a garrafa no congelador.